que vencedores. Mas Deus sabe que quando entra na peleja, a vitória já está garantida. Diz aí um ditado popular no mundo, né? Diz que quem jura, mente. Mas diante da palavra do Senhor é diferente. A Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 14, e o verso de número 24, se não me falha a memória, diz que o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, se Deus determinou algo na sua vida, descansa em paz, porque vai acontecer. Foi dito durante a campanha de oração, que os irmãos já estão contemplando o agir de Deus. Nós vemos, irmãos, que diante da história de Israel, nós vemos ali que as mulheres não tinham tanto prestígio como nos dias de hoje. Nós podemos ver que as mulheres nos dias de hoje já podem ser advogada, política, né? Nós temos hoje na presidência do Brasil uma mulher, e isso, no tempo de Israel não aconteceria, até porque o preconceito ainda era muito grande, não por causa de Deus, mas por causa da população. Mas nós vemos também, diante de tudo isso, que muitos homens, quando até mesmo nós que pregamos a palavra do Senhor, quando vamos pregar, nós citamos sempre histórias como, quando vamos pregar a doutrina, citamos Paulo. Quando vamos falar sobre bênçãos e milagres, contamos sobre Jesus e os milagres que ele operou. Nós citamos sobre Gideão, nós citamos sobre Josafá, citamos sobre Sansão, citamos tantos nomes, é apenas homens. Muitas das vezes nos esquecemos que existiam mulheres diante da palavra de Deus que fizeram a diferença. Uma delas é a juíza chamada Débora, onde na época o homem, Baraque, o homem do trovão, fracassou diante da peleja, diante da guerra. A Bíblia diz que quando ele foi para a peleja, ele disse que ficou com tanto medo que não queria sair de dentro de casa. Então Deus, usando Débora, disse: olha, Débora, vai até Baraque e diz a ele que entra na peleja. E ela vai dar o conselho a ele e diz: olha, Baraque, o Senhor manda te dizer que é para você entrar na peleja, é para você entrar na peleja. E ele dizendo: não, mas eles têm carros de fogo, eles têm carro de ferro, eles têm soldados, eles têm espada, eles têm muitas coisas, não dá para mais entrar na batalha, então eu não vou. Então aí quando ele fica ali pensando, Débora fica olhando para ele, mas Deus ainda manda te dizer uma coisa. E o que é, Débora, que Deus manda me dizer? Manda dizer que eu sou um homem bom, que eu sou abençoado por ele? Não, Deus manda te dizer que você é um covarde, tu não crê no Deus do impossível, porque o Deus a qual nós servimos, ele pode transformar ferro em sucata, ele pode pegar lixo e transformar em luxo. O Deus que nós servimos é diferente do ser humano na face da terra. Ele pega aquilo que não é e faz ser. Ele pega o homem lá no lamaçal do pecado, coloca no meio dos príncipes para adorar o seu nome e faz dele pregador, faz dele pastor, faz dele missionário e usa na sua obra. O nosso Deus é diferente. Aleluia, Jesus. Nós vemos que também tem mulheres que fazem a diferença. E diante da mensagem, irei citar algumas que fizeram a diferença na época, e no final irei citar a principal, a do tema, Ana. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 21, versos 16 e 17. Nos versículos seguintes diz a palavra do Senhor que quando Abraão ali, ainda Deus tinha lhe prometido um filho, diz a palavra do Senhor que Sara, dando uma de sabichona, que muitas das vezes o ser humano na face da terra é desse jeito, quer dar uma de sabe tudo, e muitas das vezes nós não sabemos nada. Somos incapazes, se Deus não for na nossa vida. Então ela querendo antecipar o milagre na vida de Abraão, dizendo para ele: olha, Abraão, faz assim, eu já sou uma mulher de idade, eu não tenho mais condições de te dar um filho, mas deita com H, e aí o filho que você vai ter fica sendo nosso. Querendo dar um empurrãozinho a Deus. Só que Deus não tinha prometido a H, Deus tinha prometido a Abraão e a Sara.
E ali naquele intuito todo do milagre para acontecer, Abraão deita-se com Agar, o milagre ali acontece na vida deles, aquela mulher tem um filho. Só que quando ali agora Agar tem um filho chamado Ismael, a Bíblia diz que Sara começou a ter desavença entre elas duas. E agora ela diz: olha, Abraão, manda Agar embora, porque eu não quero mais ela aqui. Abraão chega para Agar e diz: olha, eu não te quero mais aqui, porque está havendo muita dissensão entre você e Sara. Então sai. A Bíblia diz que Agar saiu errante pelo deserto. E quando chegou num certo lugar, já não tinha mais comida, já não tinha mais água. Então agora ela sentando debaixo de um zimbro e dizendo ali: saiu a um tiro de flecha, a um tiro de arco, e colocou a criança debaixo daquele pé de pau e disse que eu não veja aquela criança morrer. Aí o versículo 16 começa a dizer que ela começa a se distanciar do menino. Só que o menino começa a chorar. E é aqui, no que você entenda: o teu choro para Deus vale mais do que palavras. Glória a Deus, aleluia. Aquela criança começa a chorar e ela se distancia da criança. Quando ela já está distante, agora o anjo do Senhor vem até ela e diz: olha, Agar, não chores mais, porque Deus já ouviu o choro da criança e Deus fará dele uma grande nação. Deus tem plano para a minha vida e tem plano para a sua vida. O agir de Deus é diferente. O agir de Deus é sobrenatural. Já com a bênção que Deus lhe prometeu e que Deus lhe dera ao passar dos tempos. A Bíblia diz também em 2 Reis, capítulo de número 4, versículos de número 26 e o versículo de número 27. A Bíblia diz que nos versículos primeiros e diante ali, fala a questão daquela mulher que era viúva, seu marido já havia morrido, e ela chegando para Eliseu dizendo, que seu marido estava morto, e ficou naquela tribulação toda no seu coração. Só que aí passa-se algum tempo, aquela criança com que ela tinha acaba morrendo. E ali quando ele chama o marido dela e diz: ó, pega a criancinha e diz: vai levar o alimento para o teu pai. E quando a criança sai andando pelo caminho, diz que dá uma dor de cabeça e ela cai. Então o pai pega a criança, manda levar para a sua mãe. E quando aquela criança chega e coloca no quarto onde Eliseu ficava, já sabia, a criança estava morta. Mas o que me chama mais atenção nisso tudo, da história dessa mulher viúva, é a questão, é o exemplo de fé que ela traz para as nossas vidas. É isso que nós devemos ter nos dias de hoje. Já não temos tanta fé como antes. Já não temos tanta fé como no primeiro amor. No primeiro amor, se nós saíssemos no meio da rua e alguém estivesse bêbado ou não, a gente chegava, pregava o evangelho com tanto amor, com tanta coragem, com tanta convicção. Hoje é diferente. Se nós sairmos no meio da rua e encontrarmos um bêbado de um lado da estrada, nós queremos ir passar para o outro para não dar de encontro com ele, para não pregar a palavra do Senhor. E é aqui que nós mostra o exemplo de fé dessa mulher. Quando a criança está morta, ela chama o seu marido e diz: olha, manda ao criado preparar uma jumenta, porque eu vou até o profeta. E ele diz: mas por que vai ele hoje? Não é nem lua nova e nem é sábado. Esses eram os únicos dias a qual as mulheres ou os homens iam de encontro ao homem de Deus. E ela disse: não, mas eu irei assim mesmo. E diz que ela sai ao encontro de Eliseu. Eliseu avista de longe e diz para Geazi. Geazi vai até ela e pergunta se vai bem com ela. Quando Geazi vai até ela, diz: olha, vai bem contigo? Ela olha para ele: vai tudo bem. Quando ele vai lá na frente: vai bem com o teu marido? Ela diz: vai tudo bem. Vai bem com o teu filho? Ela espera aqui chorando em lágrimas, dizendo: não, vai tudo bem, mas deixa eu falar com Eliseu. E quando ela chega perto de Eliseu, diz: o que eu fiz para ti, para que Deus tenha revelado os meus pecados, e a criança está morta, não está nada bem. Nós sabíamos que não estava nada bem, mas a convicção daquela mulher é que não estava, mas chegando de encontro ao homem de Deus, tudo poderia ficar melhor. Quando o homem de Deus chega na casa do céu, algo diferente tem que acontecer. O milagre acontece, a profecia acontece. E agora a Bíblia diz que Eliseu diz para Geazi: olha, pega o teu bordão, vai até a casa dela e toca no seu rosto. Geazi sai correndo. Eu pensando nele: o milagre vai acontecer comigo. E ele saiu correndo, chegou lá, tocou no rosto da criança, nada aconteceu. Mas a mulher em si dizia bem assim: não, eu não quero Geazi,
eu quero você na minha casa. Porque ali simbolizava, quando Eliseu, o profeta de Deus, estava em algum lugar, ele simbolizava Deus naquele lugar. Então ela dizia, eu não quero Geazi, porque eu não sei o compromisso dele com Deus, mas eu quero você na minha casa, porque eu sei o compromisso que tu tens com ele. E começa a orar, e quando a Bíblia diz que aquela criança acorda, e agora ele entrega nas mãos daquela mulher, e ela regozijada contempla que realmente Eliseu é um homem de Deus. Em Lucas, capítulo de número 7, dos versículos 11 em diante, conta a história da viúva de Naim. A Bíblia diz que aquela mulher já tinha perdido seu marido há 3 anos, e agora a única criança, que seria o seu filho homem, que daria os mantimentos no final das coisas, acaba morrendo também. Então ela já tinha perdido o marido e agora perdeu o filho. E agora acontece ali aquele funeral, aquele velório, e diz que eles vão saindo para enterrar a criança. E vinha outra caravana, creio eu, que cantando, não sei que hino, mas vinha uma caravana alegre. A caravana de Jesus é assim, é sempre alegre. Por isso que nós estamos na casa do Senhor, aqui nós estamos todos alegres. Glória a Deus. Quando nós chegamos aqui, um dia trabalhoso, um dia bem cansativo, Aí chegamos na casa do Senhor, alguém está pregando, vem uma palavra de ânimo tão grande que nós saímos daqui regozijados. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia é bem clara em dizer que aonde Jesus está, até a tristeza, ela tem saudade e alegria. Então Deus Glória. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que vinha uma caravana alegre e vinha outra caravana triste. No meio do caminho as duas caravanas se encontram. E quando aquelas duas caravanas se encontram, a Bíblia diz que Jesus foi de encontro à mãe da criança. Eu já ouvi muitos pregadores por aí pregar e dizer que Jesus não conhecia a mãe da criança. Agora me diga, digamos que um dos irmãos aqui perdeu um parente, e eu não sei que os irmãos é parente. Sei que tem, lógico que no funeral muita gente vai estar chorando. E por que Jesus foi de encontro à mãe da criança? Jesus conhece ela. Por isso que a palavra do Senhor diz em Salmo de número 139, que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele conhece o nosso assentar e conhece o nosso levantar. E de longe entende os nossos pensamentos. E sem que haja uma palavra na nossa língua, eis que o Senhor tudo conhece. Antes de você chegar aqui, Deus já sabia o que você estava passando. Deus sabe o que você está precisando. E Ele manda te dizer, tenho eu hoje dando providência sobre a tua causa. Aleluia, Jesus. Ele tem providência nas nossas causas. Deus de poder e Quando Jesus glória. chega de encontro àquela mulher, Jesus dá apenas uma palavra para ela. Mulher, Aleluia. não chores. Não chores. Foi a única palavra de Jesus para ela. Agora, se fosse eu, se fosse você, nós iríamos perguntar para Jesus, mas o Senhor está louco? Eu perdi meu marido há 3 anos. Hoje eu estou perdendo aquele que me daria alimentos no futuro, aquele que iria me sustentar. Como você disse que não é para eu chorar. Jesus olhou para ela dizendo, creio que no pensamento dele, mulher, não chores, porque hoje o teu choro vai se tornar em uma grande alegria. Jesus chega Aleluia. toca o esquife e diz, menino, eu te digo, levanta. A criança se senta dentro do caixão, tira a criança dentro do caixão e começam a se alegrar junto com Jesus e começam a evangelizar o povo daquele lugar. Glória, aleluia, Jesus. É assim que ele faz. Deus de poder e de mistério. Em João, capítulo de número 11, versos de número 21 ao 26. Outro acontecimento histórico em Israel. A Bíblia diz que Marta e Maria haviam perdido seu irmão. E quando elas perderam seu irmão, ficaram tão tristes porque já tinham mandado alguém atrás de Jesus. Só que Jesus disse para aquele criado, não, vai em paz, eu vou ficar aqui ainda mais um pouco. Jesus, olhando para Pedro, diz, olha, vamos até Betânia, porque Lázaro dorme. Pedro olhou para ele e disse, mas se dorme, estará salvo. Ele disse, a Bíblia diz, e Jesus falou abertamente. Jesus olhou para eles e disse, Lázaro está morto. E eles ali preocupados, mas Senhor,
ainda agora todos queriam te apedrejar e queres tu tornar para lá? Ele diz, não existe 12 horas somente do dia, existe 12 horas também da noite, porque se alguém anda de dia, não tropeça, mas se andar à noite, é arriscado tropeçar e cair. Então a Bíblia diz que eles foram até Betânia, e quando chega na metade do caminho, eles não tinham nem chegado na casa ainda, mas Marta, querendo também apressar o milagre, saiu de encontro a Jesus. E quando ela chega perto de Jesus, começa a falar com ele, dizer, olha Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora bem sei que tu és o Senhor, e tudo quanto tu pedires a Deus, Ele te concederá. Ele olhou para ela e disse, creres tu que o teu irmão há de ressuscitar? Ela disse, eu creio, Senhor. Ele disse, então, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, essa noite verás a glória de Deus acontecendo na sua vida. Mas é se crer. Se crer. Se creres, verás a glória de Deus. E naquele instante, a Bíblia diz que Jesus, ainda conversando com ela acerca do milagre que iria acontecer, ela saiu. Marta era aquela mulher apressada, angustiada, que tinha ainda, digamos, não tinha uma experiência tão clara com Jesus. Mas Maria era aquele tipo de mulher calma, paciente, sabia esperar no Senhor. A Bíblia diz que em um certo momento, Marta e Maria estavam em sua casa. Jesus era o hóspede daquele lugar. Jesus chegou e disse que Marta estava tão angustiada, querendo fazer muitas coisas, e Maria estava lá, aos pés de Jesus. E é onde eu e você devemos sempre estar, é aos pés de Jesus. Como assim, irmão? Nós devemos estar aos pés de Jesus, de joelhos prostrados no chão, adorando a Ele. O único que é digno de honra, de glória, de louvor, adoração, de exaltação. A Ele devemos tudo. Então por isso devemos estar sempre aos pés de Jesus. Glória a Deus. Enquanto ela estava ali aos pés de Jesus, a Bíblia diz que Marta chegando, mas Senhor, não te incomodas que a minha irmã esteja aí, eu esteja fazendo muitas coisas? E ele disse, Marta, Marta, tu estás muito angustiada e afadigada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Deixa eu te dar um recado da parte de Deus. Hoje, eu e você escolhemos a melhor parte. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A melhor coisa é estar aqui adorando a Ele. É verdade. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer. Mas voltando Aleluia. para o milagre de Lázaro. E a Bíblia diz que quando ela estava ali, angustiada, naquela conversa com Jesus, aí Jesus disse, olha, chama Maria. A Bíblia diz que ela sai até onde Maria está. E por trás de Maria, ela disse, o mestre te chama. Maria se levanta devagarzinho, naquela calma toda, naquela paciência, e vai até Jesus. E as mesmas palavras de Marta é as mesmas palavras de Maria. Ela disse, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí a Bíblia diz que Jesus teve íntima compaixão. Aí o versículo 35 diz, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Um dos menores. Deus. Então ali diz que Jesus chorou. Nós podemos ver ali grandes coisas. Nós vamos ver Jesus alegre a ressuscitar Lázaro. Nós vamos ver Jesus alegre e feliz ao ressuscitar o filho da viúva de Naim. Nós vamos ver Jesus feliz naquele instante quando ele pergunta, alguém me tocou? Que ele cura a mulher do fluxo de sangue. Nós vamos ver Jesus feliz quando ele está ali ressuscitando a filha de Lázaro. Nós vamos ver Jesus em muitos instantes feliz e alegre. Mas nós não podemos imaginar Jesus chorando. Nós só podemos imaginar Jesus feliz, alegre, sorrindo. Mas Jesus chorou. A Bíblia diz que ele era 100% homem, assim como eu e assim como você. Mas além disso tudo, ele era 100% Deus. Ele poderia ver aquilo que os nossos olhos não contemplam. E aí naquele instante ele pergunta para aquelas mulheres, aonde o colocaram? E Marta, tomando a frente da conversa, diz, mas Senhor, já é de 4 dias, cheira mal, não vamos até lá. E ele olha para ele e diz, eu não disse que se tu creres, verás a glória de Deus. Então vamos até lá. E a Bíblia diz que eles, chegando lá, olhando para aqueles homens que estavam ali, disse, retira a pedra. E aqueles homens fazendo um esforço enorme para tirar aquela pedra daquele lugar. Tiraram a pedra. E uma coisa eu quero te dizer. Tira a pedra que está sobre a tua vida.
Tira a pedra da Aleluia, incredulidade. Jesus. Tira a pedra da dúvida. Tira a pedra da incerteza. Coloca uma convicção no teu coração que o milagre vai acontecer. Porque Jesus, naquele momento, havia só uma coisa que impedia do milagre acontecer. Não era o morto que estava lá dentro. A única coisa que impedia era a pedra, porque Jesus do lado de fora poderia dizer: Lázaro, ressuscita. Lázaro poderia ressuscitar, mas não iria ter força de tirar a pedra. Mas naquele momento o único empecilho era a pedra que estava ali, à porta do túmulo. E quando ele mandou tirar a pedra, ele disse: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que ele ainda envolto nos lenços e um lençol saiu para fora todo enfaixado. E naquele momento Jesus disse: olha, vai lá e desamarra ele. E agora contempla que o milagre aconteceu na vida de Lázaro. E o milagre também pode acontecer na minha vida e pode acontecer na sua vida, se assim eu e você crê. Os milagres mais fundados em alguns eventos históricos, como congressos de senhoras, congressos de mocidade, congressos de adolescentes e em campanhas de oração. É esse milagre que eu vou contar agora. A Bíblia diz em Mateus capítulo número 15, versículos 27 e 28, diz que uma mulher chegando até Jesus dizendo: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. E ali ela, atribulada, pedindo a Jesus que socorresse ela, para que acontecesse aquele milagre na vida. E a Bíblia diz também que naquele momento os discípulos dizendo: Senhor, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele diz: não. E chegando para a mulher, ele diz: mas mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. É a palavra de Jesus para a minha vida e para a sua hoje. Seja feito para contigo como tu desejas. Tu desejas no teu coração e Deus realiza no céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Naquele instante, a Bíblia diz que Jesus chegando até ela, acontece o milagre. Mas o milagre que nós estamos querendo falar nada mais é do que o de Ana. Glória a Deus. E o que me chama a atenção na vida de Ana é apenas uma coisa simples, que não está no texto. E eu peço que os irmãos não me interpretem como louco. Mas a oração de Ana tinha base bíblica. A Bíblia diz que quando ela estava ali angustiada, a Bíblia diz que ela não falava nada. Mas eu creio que ela ajoelhada só apenas batia os lábios. Enquanto ela batia os lábios, no seu coração, ela falava o que queria. E a Bíblia diz que ali, naquele instante, mesmo ela desejando no coração, ajoelhada, lágrimas percorriam a sua face. E aqui vem um exemplo grande para as nossas vidas. Em lágrimas que iremos receber o que queremos. Aí você vai dizer: onde Aleluia, está Deus. a base bíblica da oração de Ana? A Bíblia diz em Salmo que os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Glória a Deus. Ana estava semeando naquele momento em lágrimas, chorando a Deus e dizendo no coração o que ela desejava. A Bíblia diz também em Salmo de número 37, versículos de número 4 e 5, diz que deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega também ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Então a base da oração de Ana estava escrita em Salmos. Se você ler o livro de Salmos e ir para a vida de Ana, você vai ver que tinha
clamando. Não desiste, não para, não cessa, mas continua clamando, porque Deus fará na tua vida. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus te poder, glória. Deus abençoe esse homem. Aleluia, Deus. Veio de onde, né? Chegou ontem. Chegou ontem em Brasília, já veio trazer a palavra aos irmãos. Glória a Deus.